Apresento a vocês um novo caminho que pode ser traçado agora mesmo por todos nós. Um caminho que também pode ser controlado agora mesmo por vocês consumidores. O recurso tão valioso em nossas vidas que é a produção de energia, e que agora um novo e encantador caminho se abre, que pode trazer avanços para a nossa civilização. Nós temos a oportunidade hoje de escolher nossa fonte de energia, e além disso, podemos até mesmo produzir a nossa própria energia. Através da geração e distribuição de recursos fundamentais à vida, distribuir mais riqueza, mais independência, mais controle. Eu acredito na geração distribuída e de tudo o que ela pode fazer em nossas vidas. Não vamos permitir que poucos controlem todo o processo produtivo de energia, tudo o que é tão vital para todos nós. As fontes renováveis já são as mais acessíveis fontes de energia elétrica para pelo menos 2/3 dos países do mundo. Segundo o relatório da Bloomberg, divulgado em maio de 2020, a energia solar caiu para níveis próximos a $50 por megawatt-hora. Segundo as últimas previsões divulgadas pela Agência Internacional de Energia, IEA, a energia solar fotovoltaica e a energia eólica serão responsáveis por 70% da expansão da capacidade energética em nível mundial nos próximos 5 anos. Esse incremento de 1.200 gigawatts é equivalente à capacidade instalada total dos Estados Unidos hoje. E a fonte solar fotovoltaica será a grande protagonista, sendo responsável por 60% desse crescimento esperado. Até o fim de 2019, foram instalados ao todo 627 gigawatts de potência em nível mundial de energia solar fotovoltaica. Só no último ano, a IEA contabilizou ao menos 114,9 gigawatts de sistemas fotovoltaicos instalados e comissionados, um aumento de 12% em relação ao ano de 2018. Já é o terceiro ano consecutivo em que o mercado global quebra o patamar de 100 gigawatts instalados no ano, o que representa um aumento significativo de mercado em todos os continentes, uma tendência global. A China é o líder absoluto em termos de capacidade instalada acumulada, com 204,7 gigawatts e quase 1/3 da capacidade instalada global. Também foi o país recordista em instalações fotovoltaicas em 2019, com um total de 30,1 gigawatts de sistemas comissionados. Mas mesmo com esses números surpreendentes, 2019 foi o segundo ano consecutivo em que o mercado chinês desacelerou, passando de 53 gigawatts em 2017 para 43,4 gigawatts em 2018 e agora 30,1 gigawatts. Fora da China, o setor fotovoltaico passou de 58,8 gigawatts em 2018 para pelo menos 84,9 gigawatts em 2019. Um acréscimo de 44%, uma verdadeira corrida em prol das fontes renováveis. Na ordem estão China com 204,7 gigawatts, seguida por Estados Unidos com 75,9 gigawatts, Japão com 63 gigawatts, Alemanha com 49,2 gigawatts e Índia com 42,8 gigawatts na lista dos países com maior potência instalada. Não deixando de mencionar que os países da União Europeia somam 131,7 gigawatts e ocupam a segunda posição. Segundo a IEA, o mercado fotovoltaico das Américas representou 16% no mercado mundial em 2019, principalmente pela alta representatividade do mercado norte-americano, que somou 13,3 gigawatts e teve um crescimento bastante acelerado comparado aos últimos anos. Dentro da América, o Brasil é o segundo mercado e está em plena ascensão. Mas antes de falarmos sobre o Brasil, vamos entender como chegamos até aqui. Como a fonte solar fotovoltaica se tornou tão competitiva em tão pouco tempo? Por que essa corrida em prol das fontes renováveis? Por que investir e apostar em energia solar? Segundo os dados divulgados pela Agência Internacional de Energias Renováveis, IRENA, nesses últimos 10 anos, vimos o custo dos módulos fotovoltaicos despencarem,
Passamos de $3 por watt em 2009 para $0,3 por watt em 2019, uma redução de 90%. E mais, a prática nos mostrou que a cada vez que a capacidade instalada do mundo dobra, os custos caem mais de 20% graças às economias de escala e às melhorias de desempenho e medidas de eficiência energética. Mas o motivo não reside somente na baixa dos preços das células fotovoltaicas de silício. O apelo ecológico é muito maior do que isso. Ao longo dos últimos 50 anos, a temperatura média global aumentou no ritmo mais rápido da história. E a tendência está acelerando. Todos, exceto um dos 16 anos mais quentes dos 134 anos desde o início do monitoramento da NASA, ocorreram desde 2000. E mesmo considerando que, de fato, há ciclos de avanço e retrocesso glacial ao longo dos últimos 650 mil anos da Terra, as evidências científicas apontam com mais de 95% de probabilidade que a causa do aquecimento é proveniente da ação e exploração humana. Não há dúvidas que o aumento dos níveis de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, provenientes do início da era climática moderna e da civilização humana, contribuem para o aquecimento global. E estamos emitindo esses gases num ritmo sem precedentes. As evidências das mudanças climáticas são reais. O aumento da temperatura da Terra, o aquecimento e aumento no nível de água dos oceanos, o derretimento das geleiras, a diminuição das coberturas de neve, a ocorrência frequente de eventos climáticos extremos e a acidificação dos mares, que passaram a absorver bilhões de toneladas de dióxido de carbono, são todos fenômenos reais, comprovados, evidenciados e observados cientificamente. A todos esses impactos, no entanto, já está sendo endereçada uma resposta global oficializada pelo Acordo de Paris. O pacto, assinado em 2015, firma o compromisso de 195 países emissores de gases de efeito estufa e visa manter o aumento da temperatura global neste século a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, buscando meios para limitá-lo a 1,5 graus Celsius, evitando assim impactos climáticos catastróficos. O acordo inclui compromissos reais e prevê monitoramento, elaboração de relatórios e atualização gradual das metas individuais e coletivas para cada país, juntos unindo esforços de mitigação e de adaptação climática frente aos impactos negativos de toda a exploração humana dos últimos anos. O Brasil concluiu o processo de ratificação do Acordo de Paris em 12 de setembro de 2016, após a aprovação do Congresso Nacional. No dia 21 de setembro do mesmo ano, as metas brasileiras deixaram de ser pretendidas e tornaram-se compromissos oficiais. Nós nos comprometemos a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025. E a contribuição de redução das emissões de gases de efeito estufa deve ser de 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030. O compromisso inclui o aumento na participação de bioenergia sustentável na matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, a restauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas, bem como uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. Todos os compromissos firmados no Acordo de Paris incluem a priorização de fontes renováveis como um motor de crescimento econômico de baixo carbono. As escolhas tecnológicas sustentáveis representam também benefícios socioeconômicos profundos. Hoje, o setor de energias renováveis emprega mais de 11 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a IRENA, Agência Internacional de Energias Renováveis. E o número de países que produzem, comercializam e instalam energias renováveis a cada ano só aumenta. Enquanto a transformação energética global continua ganhando impulso, essa empregabilidade garante sustentabilidade e autonomia ao setor em expansão e oferece mais uma razão para os países se comprometerem com um futuro renovável. O relatório de energias renováveis e empregos da IRENA
Mostra também que a indústria fotovoltaica é a que mais emprega, com 1/3 de todos os empregos em energia renovável no mundo. O destaque maior vai para a China, que emprega 2,2 milhões de pessoas no setor. No Brasil, hoje, 1,125 milhão de pessoas trabalha com energias renováveis e 15,6 mil com energia solar. Segundo o estudo estratégico do mercado fotovoltaico de geração distribuída, elaborado pela Greener, a população de empresas integradoras dobrou de janeiro de 2019 até janeiro de 2020. Ou seja, mais de 12.500 empresas adquiriram mais de um sistema fotovoltaico durante o ano de 2019. Foram vendidos, em média, 6,36 projetos por mês, com taxa de conversão média de 16,76%. Dentre todas essas empresas, mais de 30% delas atuam exclusivamente com energia solar e o restante diversifica sua atuação com outros produtos e serviços, como aquecimento, automação e eficiência energética. Segundo os números mais recentes do SIGA, Sistema de Informações de Geração da ANEEL, as atuais centrais geradoras solares fotovoltaicas, representadas por um total de 3.894 empreendimentos, geram 2.927.790,95 kW, ou seja, 1,70% do total da matriz energética do país. O número ainda é pouco expressivo, mas a expectativa de seu incremento é grande. Se analisarmos os números dos últimos anos, podemos dizer que, em média, o volume instalado no país triplica a cada ano. De 2017 a 2019, tivemos um volume conectado à rede de 127,5 megawatts, 397 megawatts e 1.393,1 megawatts, respectivamente. Em março de 2019, a matriz solar ultrapassou os 2 gigawatts e também a matriz termonuclear. Os números permanecem em constante processo de crescimento. Considerando os empreendimentos atualmente em construção e a serem construídos, há um total de 12.270.665,95 kW de potência outorgada, ou seja, mais do que 4 vezes a potência instalada hoje, e 6,05% em representatividade de potência outorgada total no país. Os caminhos para o setor no Brasil estão se abrindo cada vez mais. Em números reais, há hoje um total de 215 mil sistemas fotovoltaicos conectados à rede, o que representa apenas 0,26% de um total de 84 milhões de unidades consumidoras no país. Entre os estados com maior capacidade instalada, destacam-se Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que juntos somam mais da metade de todos os sistemas conectados. Aqui no Brasil, hoje, o consumidor gera créditos, que podem ser utilizados para diminuir a fatura de energia junto à distribuidora nos meses seguintes ou em outras unidades da mesma titularidade, desde que estejam na mesma área de concessão, com validade de 60 meses. Outras modalidades ainda foram criadas, como a geração compartilhada, que permite que diversos interessados se unam em um consórcio ou cooperativa e utilizem a energia gerada de sua usina para a redução das faturas dos consorciados e empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, em que a energia gerada dentro de um condomínio pode ser repartida entre os condôminos. No Brasil, especificamente, esse sistema de geração líquida, ou net metering, não pode ser revertido em dinheiro. Os créditos de energia podem ser utilizados apenas para abater o consumo da unidade. Em países como a Alemanha, por exemplo, os consumidores e empresários revertem esse crédito em dinheiro em euros. Essa modalidade de investimento moldou o crescimento das instalações fotovoltaicas na Alemanha. Isso porque estipular um preço fixo ao longo da vida econômica de uma usina pode significar para o investidor que quanto mais ele adiar o investimento, seguindo as tendências de diminuição de preço dos componentes do sistema, melhor. Porém, a prática se mostrou que adiar a expansão do mercado fotovoltaico na esperança de custos mais baixos no futuro não seria apenas uma reação controversa com relação ao avanço das mudanças climáticas, mas também retardaria a dinâmica de redução de custos. E foi o que ocorreu.
Desde 2000, as resoluções normativas alemãs estipulam gatilhos e limites para o crescimento sustentável do mercado fotovoltaico no país com essa modalidade. Hoje, no Brasil, o mercado de geração distribuída é extremamente competitivo. A redução de demanda nessa fase de crescimento e maturação do mercado pode significar uma diminuição de eficiência da cadeia como um todo, a prática de margens cada vez mais baixas e, consequentemente, desemprego e falência de empresas recém-inseridas. A geração distribuída traz inúmeros benefícios para o setor elétrico, dentre eles a menor demanda de fornecimento de energia elétrica, redução de perdas na distribuição e transmissão e redução de capacidade. A geração de energia é perto do centro de consumo. Isso faz com que investimentos na distribuição e transmissão sejam postergados e que haja estabilidade no fornecimento na área ou alívio das redes no efeito vizinhança. Isso sem contar com o que já mencionamos: geração de empregos, redução nas emissões de gases de efeito estufa e diversificação das fontes renováveis na matriz energética. O papel da ANEEL deve ser justamente garantir um processo de diálogo transparente com a sociedade e garantir também que os benefícios da GD estão sendo levados em conta na decisão dessas alternativas. Ou seja, a ANEEL deve promover a regulação do setor elétrico com medidas e regulamentações alinhadas com as políticas públicas, incorporando aspectos sociais, ambientais, econômicos e estratégicos. Todos nós devemos ter o mesmo objetivo: promover e alavancar as fontes renováveis no país. Por isso, podemos dizer que a geração distribuída tem um papel social de suma importância. A redução da pegada de carbono não é um compromisso apenas do governo federal. É um compromisso nosso, como cidadãos. O papel da sociedade é fundamental em todo esse processo. Devemos racionalizar energia, adquirir produtos de maior eficiência energética, utilizar meios de transporte públicos ou com menores índices de emissão de dióxido de carbono e entender as nossas escolhas e motivações como consumidores. Somos agentes transformadores. Também firmamos esse compromisso em prol das fontes renováveis. E essa deve ser a nossa prioridade máxima para a construção de um futuro sustentável. A geração distribuída nos torna consumidores ativos, ou prosumidores, produtores e consumidores da nossa própria energia. A tecnologia de geração solar avança de forma exponencial e cada dia mais se mostra aplicável e rentável, sobretudo para o caso brasileiro. Muitas instituições, indústrias, empresas e profissionais já estão envolvidos no desenvolvimento de projetos, distribuição de materiais, desenvolvimento de soluções e tecnologias, revenda e instalação. Não por acaso, hoje há mais de 70 linhas de financiamento disponíveis no Brasil, inclusive bancos privados tradicionais e taxas muito atrativas. O conhecimento atinge seu ápice quando o investimento fotovoltaico é analisado sob a ótica financeira. Ao mesmo tempo, estamos convivendo com custos mais altos de eletricidade. A capacidade de geração das hidroelétricas brasileiras está limitada aos níveis dos reservatórios e ao regime de chuvas. Quando há um regime de estiagem, recorre-se a outras fontes de energia e a conta é invariavelmente repassada diretamente ao consumidor. A IEA publicou em abril de 2020 a Análise Estratégica e Alcance Fotovoltaico, retrato global do mercado fotovoltaico em 2020, e apontou que, além de todos os benefícios intrínsecos da fonte solar fotovoltaica, a modalidade ainda pode funcionar como catalisadora para outras tecnologias renováveis. A disponibilidade e a competitividade que adquiriu ao longo dos últimos anos permitiu o avanço dos combustíveis verdes, como o hidrogênio verde. O progresso na eletrólise a partir da energia renovável será gradual, mas já estão sendo construídas as primeiras plantas comerciais ao redor do mundo. O Hygreen Provence, por exemplo, é um projeto na França cujo objetivo é produzir 1.300 gigawatts de energia solar fotovoltaica até 2027. Dos 1.300 gigawatts, 600 gigawatts serão destinados para alimentar os eletrólitos e produzir hidrogênio verde, que poderá ser utilizado como combustível para transporte ou armazenado em câmaras subterrâneas.
Outro exemplo de sinergia entre o fotovoltaico e os outros setores são os veículos elétricos. Isso porque estão crescendo ao redor do mundo as políticas de alto consumo. Carregar veículos elétricos durante os horários de pico, em que as tarifas são mais elevadas, implica repensar a geração e o consumo de energia. Por isso, não é difícil imaginar que as curvas de crescimento da matriz energética solar e a penetração dos veículos elétricos andam juntas. Com o advento e democratização das baterias, inversores híbridos e outras tecnologias, todo o modelo de distribuição, transmissão, produção, consumo e armazenamento de energia que estamos inseridos hoje pode ser colocado em xeque. No caso específico brasileiro, não podemos deixar de citar as usinas hidrelétricas, que representam 60,14% da matriz energética brasileira. Essas usinas demandam grandes projetos de infraestrutura e, por esse motivo, é preciso aprofundar ao máximo a compreensão dos aspectos ambientais e sociais que acompanham esses projetos. Impactos sobre o desmatamento, desflorestamento, economia, saúde, saneamento, entre outros. Não por acaso, há cada vez mais resistência de órgãos ambientais, grupos e associações indigenistas e movimentos contra barragens, que além da limitação de locais para construção, discutem a redução de capacidade e potência instalada. Porém, visto que as usinas hidrelétricas são locais próximos a grandes centros urbanos, com infraestrutura necessária já existente, subestações, conexão à rede, linhas de transmissão e manutenção, as áreas de reservatórios, lagos, estações de tratamento e outros corpos d'água podem ser também locais adequados para a instalação de sistemas geradores de energia fotovoltaica em grande escala a custos competitivos, principalmente nas regiões sul e sudeste, onde grande parte dos potenciais hidráulicos já foram utilizados. Há também alguns estudos que apontam a complementaridade entre as fontes eólica e solar no que diz respeito à geração diária em alguns estados, que pode ser revertida em economias com o uso dos sistemas de transmissão. Podemos esperar que a geração distribuída avançará tanto quanto as instalações eólicas onshore até 2024. A oportunidade dos consumidores gerarem sua própria energia apresenta novos desafios para todo o setor elétrico mundial, desde a formação de políticas até a operação e regulamentação. Os últimos números divulgados pela IEA apontam que a capacidade total de energia renovável do mundo crescerá 50% entre 2019 e 2024, e que a participação das energias renováveis na geração global de energia deve aumentar de 26% hoje para 30% em 2024. Devemos alavancar o progresso alcançado nos últimos anos em energias renováveis e não perder de vista o nosso objetivo principal como cidadãos: o desafio de construir um futuro sustentável. A energia solar é uma energia limpa, de fonte inesgotável e, sobretudo, econômica. A energia solar pode ser mobilizada para serviços essenciais, incluindo saúde, abastecimento de água e alimentos. A energia solar garante sustentabilidade e segurança energética diante de qualquer cenário e é uma das representantes fidedignas da resiliência nos tempos modernos. A energia solar gera empregos e muda a vida da sociedade como um todo. Vamos deixar que o Sol seja o protagonista das mudanças que queremos ver no mundo.